Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui falando sobre coisas do cotidiano e mais focados no Janeiro Branco. Vocês já viram alguns posts e a nossa última live falando sobre a questão do estigma da doença psicopatológica, da doença mental. Então, como é que é isso? Eu queria conversar sobre isso com vocês. Isso é uma coisa que pega muito no consultório. Por quê? Ninguém quer ter uma psicopatologia, uma doença mental. E hoje nós estamos no maior surto existente de doenças mentais a partir do momento que a pandemia surge. Já existia pela OMS uma série de projeções que nós enfrentaríamos uma grande epidemia de depressão. Com o advento da pandemia, nós tivemos um aumento significativo em todas as doenças mentais. Então, nós tivemos um aumento no diagnóstico de psicopatologias. Isso foi muito impactante em vários sentidos. Ao mesmo tempo que todo mundo começou a tomar para si a consciência que de perto ninguém é normal, também começou a se perceber o tamanho do sofrimento do viver. E quando é que esse sofrimento do viver deixou de ser algo normal e passou a ser patológico? Passou a ser patológico quando ele começou a inviabilizar a nossa vida. Quando ele começou a dificultar nossas relações interpessoais, paralisou a gente na tomada de decisão, quando ele imobilizou a gente na cama, que a gente não conseguiu sair da cama, quando a gente se tornou tão ansioso que além de roer todas as unhas, nós começamos a desenvolver problemas e convergir problemas no corpo físico, como patologias de pele, como dor de estômago, enxaquecas e tantas outras coisas. E aí, procurar um profissional de saúde e ser diagnosticado, ele traz duas questões. O alívio de saber que então eu tenho isso. E o pesar de saber, então eu tenho isso? Assim, poxa, então eu sou bipolar? Ah, então eu sou bipolar. Então, e será que eu sou bipolar mesmo? Não sei. Essa é só um exemplo. Mas o que isso significa? Significa muita coisa, né? Porque se você pensar que lá atrás, na história da humanidade, todas as pessoas que tinham as doenças mentais eram uma loucura. A loucura, vai. O que é a loucura, né? Aquela, num sentido mais extremo, que tira o espírito da pessoa, a pessoa perde o espírito, perde a razão, perde o logos, perde a capacidade de centramento. Elas eram colocadas fora da sociedade, elas eram excluídas, elas eram jogadas fora da sociedade. Então, como que uma pessoa que recebe um diagnóstico de doença mental vai ficar completamente de boa? Difícil, né? Existe um peso nessa história. Um peso que não é só do agora, um peso que a gente carrega dentro do nosso inconsciente coletivo. Então, repensar este lugar do que realmente é doença mental e como a gente pode conviver com isso e quanto isso é um impeditivo de ser uma pessoa tranquila, alegre, feliz, é uma grande questão para nós atualmente. E assim, uma reflexão que é muito importante, a doença mental não atinge só os adultos, só os velhos, ela está atingindo os jovens, ela está atingindo as crianças. Qual o tamanho da dor de um pai e de uma mãe quando descobre que o seu filho de 18 anos pode ser esquizofrênico ou ter um traço de esquizofrenia? Como é que é isso? Qual é o sentimento? Você acha que as pessoas aceitam facilmente? Claro que não aceitam. Muito complicado. Então a gente tem todo um trabalho e uma reflexão para se fazer nesse mês, nesse ano e nessa vida. Se a gente tem uma pessoa dentro da nossa casa que tenha qualquer doença mental ou qualquer psicopatologia, seja uma simples depressão
ou seja a coisa mais complexa que existir, que eu nem sei, que eu nem posso imaginar e dizer o nome. Seja qual for a psicopatologia, a gente vai ter que lidar com isso, né? Então, assim, nos cabe olhar de um outro lugar. Como foi a doença mental, como era a doença mental, como é e como ela pode ser hoje. Qual é o peso que eu vou dar para isso na minha vida, quanto realmente me torna funcional ou disfuncional e quanto que eu tenho que ter vergonha e carregar essa dor, essa característica minha como algo, como se fosse um castigo, porque não é. Talvez seja só mais uma característica. Então, repensar, pensar novamente, questionar, analisar, procurar ajuda, procurar sites que lidem e que falem e que tenham esse diálogo com a sociedade é muito importante. Sites como Inusual ou como Repensando a Loucura, esses também estão no Instagram, eles são lugares onde você vai ver depoimento das pessoas, você vai ver profissionais sérios falando deste novo lugar, essa nova apreciação de questões que antes eram o preto ou branco. Hoje a gente sabe que existe uma coisa que é uma gradação, que são os espectros. E a gente precisa sair do lugar do preconceito, sair do lugar daquele que exclui e ir para o lugar daquele que inclui, daquele que vai procurar fazer o melhor para confortar e elaborar um novo tipo de trajetória, não só para os indivíduos, mas para a própria sociedade, porque a sociedade é feita de cada um dos indivíduos. Fica a minha reflexão aqui. Vamos fazer outras durante o mês.